Arthur Vance detestava interrupções. Seu mundo, organizado com a precisão de um mestre relojoeiro, funcionava em um cronograma absoluto. Seu escritório, no 80º andar da Torre Vance Global, era menos uma sala e mais um testamento hermeticamente fechado ao seu controle. O ar era filtrado, a temperatura permanecia constante em 71 graus, e o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro de seus dedos sobre um tablet ou pelo tom baixo e respeitoso de sua assistente, Catherine, quando ousava entrar. Mas o elemento mais sagrado era o silêncio de sua linha privada. Era um número conhecido por menos de 5 pessoas no planeta, um santuário digital protegido por camadas de segurança capazes de frustrar até uma agência governamental. Ele nunca tocava. Era uma ferramenta para ele usar, não para os outros invadirem. Então, quando o som suave e insistente ecoou da placa de obsidiana polida em sua mesa, o corpo inteiro de Arthur ficou rígido. Era uma violação. Seus olhos cinzentos, acostumados a varrer dados financeiros com velocidade predatória, se estreitaram sobre o dispositivo inocente. Viu o número bloqueado e seu maxilar se contraiu. Um rival corporativo jogando um jogo idiota. Um hacker que havia conseguido o impossível. Ele deixou que tocasse mais 3 vezes, um pequeno teste de vontade. Então, com um lampejo de pura irritação, pressionou o botão do viva voz. Quem é? Sua voz não foi uma pergunta, mas uma ordem, fria e afiada como gelo estilhaçado. A única resposta foi um som que ele não ouvia há anos, um som que havia ativamente arquitetado sua vida para evitar. Era o som áspero e desesperado de alguém chorando. Não um fungar polido e contido, mas um soluço cru, de partir o coração, que parecia rasgar o ar estéril de seu escritório. Alô? A voz finalmente gaguejou entre os soluços. Era jovem. Feminina. É a linha da esperança. Arthur encarou o telefone. A linha da esperança. Um centro de apoio em crise. A absurdidade daquilo era chocante. Ele, Arthur Vance, o arquiteto de um império global de tecnologia, confundido com um voluntário conselheiro. Seu primeiro instinto foi encerrar a ligação com um toque de desprezo no dedo. O segundo foi mandar rastrear a chamada e responsabilizar a pessoa pela incompetência. Mas não fez nenhum dos dois. Algo no desespero cru, não filtrado, daquele som havia atravessado uma camada de isolamento que ele nem sabia existir. Era o som de uma alma completamente despedaçada. Ele era um homem que comandava legiões de engenheiros e negociava acordos bilionários antes do café da manhã, e ela era apenas uma garota cujo mundo desmoronava em lágrimas. Nenhum dos dois poderia imaginar que um único dígito de escada incorretamente estava prestes a forjar a conexão mais importante de suas vidas. Esta era a história de como uma ligação destinada a uma linha de crise se transformou em uma linha de vida que acabaria salvando mais de uma alma, provando que, às vezes, os maiores erros levam às correções mais profundas. Leonora, de 17 anos, mas que todos chamavam de Leo, vivia uma vida definida pelo oposto do silêncio. Seu mundo era uma cacofonia constante de ruídos. O gemido do radiador antigo no apertado apartamento de 2 quartos. As sirenes da rua 5 andares abaixo. A televisão perpetuamente ligada que servia de babá para sua irmã mais nova, Maya. E, acima de tudo, os pensamentos frenéticos e preocupados que ricocheteavam dentro de sua mente, um clamor interno incessante de responsabilidade e medo. Leo era uma artista. Era o único lugar silencioso que ela tinha. Quando abria seu caderno de esboços gasto e amassado, o mundo e suas demandas se transformavam em um zumbido distante. Com um pedaço de carvão ou um simples lápis, ela podia criar mundos de beleza arrebatadora e emoção silenciosa e austera. Desenhava o rosto da irmã, capturando a esperança inocente que sentia ser seu dever proteger. Desenhava as mãos da mãe, calejadas e cansadas por causa de 2 empregos, mas sempre gentis. Desenhava o horizonte da cidade a partir da escada de incêndio, transformando os tijolos sujos e os cabos elétricos emaranhados em algo majestoso, algo cheio de esperança. Seu talento não era apenas uma habilidade, era uma forma de respirar. Mas ultimamente, ela estava sufocando. A morte do pai, 3 anos antes, fora o início de tudo, uma doença súbita que arrancara o coração de sua família e os mergulhara em uma luta financeira sem fim. Sua mãe trabalhava incansavelmente, um fantasma dentro da própria casa, saindo antes de o sol nascer e voltando muito depois de se pôr. Isso deixava Leo como mãe substituta de Maya, de 10 anos, cozinheira, faxineira, ajudante de lição de casa. Além disso, trabalhava 15 horas por semana em uma lanchonete gordurosa, com o cheiro de cebola frita impregnado nas roupas e no cabelo. O sonho, a única luz que piscava na escuridão crescente, era o Instituto de Arte de Northwood. Uma das escolas de arte mais prestigiadas do país, de reputação quase mítica. Vencer a bolsa anual era sua única saída, sua única ascensão. Não era apenas por ela, era por dar descanso à mãe, por dar um futuro a Maya, por provar que a crença de seu pai em seu talento não fora em vão.
O prazo final para envio do portfólio digital era à meia-noite. E às 9 horas, seu laptop de segunda mão, já velho, finalmente desistira, a tela dissolveu-se em um arco-íris de estática antes de apagar de vez. Com ele se fora o portfólio, a inscrição e a esperança. A taxa de inscrição, $100 que havia economizado pacientemente pulando almoços, agora era inútil. Foi o peso esmagador final. Sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela encontrara o número de uma linha de crise em um panfleto amassado na clínica comunitária. À luz fraca de seu quarto compartilhado, com Maia dormindo a poucos metros de distância, os dedos de Léo tremiam ao digitar os números no celular barato. Ela discou errado o último dígito. Do outro lado da cidade, em sua fortaleza de vidro e aço, a vida de Arthur Vance era um exercício de vazio cuidadosamente cultivado. Aos 58 anos, havia conquistado tudo o que se propôs. A Vance Global era um titã da indústria, um gigante que moldava como o mundo se comunicava, trabalhava e vivia. Seu nome era sinônimo de inovação e eficiência implacável. Seu patrimônio líquido era tão vasto que se tornara uma abstração. Possuía coberturas em 3 países diferentes, uma coleção de carros antigos que nunca dirigia e um iate sob medida que nunca visitava. Seu sucesso era um monumento, mas construído sobre um túmulo. 20 anos antes, sua filha, Emily, havia morrido. Ela tinha 16 anos, vibrante, intensamente inteligente, com uma risada capaz de encher um estádio. Uma infecção rara e agressiva a levou em poucas semanas, uma tragédia contra a qual médicos e dinheiro foram impotentes. Diante dessa perda imensurável, Arthur não quebrou, ele se calcificou. Derramou sua dor, sua raiva e todo o seu ser no trabalho. O trabalho era lógico. O trabalho tinha regras. O trabalho dava resultados. O amor, ele decidiu, era uma vulnerabilidade. Sua esposa, incapaz de penetrar a fortaleza de dor e ambição que ele havia construído, o deixou uma década depois. O divórcio foi amigável, estéril, silencioso, mais uma transação concluída com eficiência fria. Agora, sua única companheira era o silêncio. Ele comia sozinho, trabalhava sozinho, dormia sozinho. Confundir a solidão com força e isolamento com segurança. Pessoas eram variáveis, imprevisíveis e bagunçadas. Preferia algoritmos. Seu coração, outrora despedaçado, fora meticulosamente remontado em algo funcional, mas incapaz de sentir. E então, uma garota em prantos discou seu número por engano. A linha da esperança. Arthur repetiu, sua voz ainda carregada de incredulidade. Sim, Léo soluçou, alheia à frieza em seu tom. Eu sinto muito, eu preciso falar com alguém. Cada instinto gritava para Arthur desligar. Isso não era problema dele. Era um incomodo humano, desordenado. Ele tinha uma reunião do conselho em Tóquio por videoconferência em 1 hora. Tinha relatórios trimestrais para analisar. Não tinha tempo para isso. Isto não é a linha da esperança, declarou friamente. Você ligou para o número errado. Esperava um pedido de desculpas atrapalhado, um clique e o retorno de seu silêncio sagrado. Em vez disso, sua afirmação brusca foi recebida por uma nova onda de choro, um som de desespero tão profundo que parecia um impacto físico. Ela sussurrou, a voz completamente quebrada. Não. Eu não consigo nem fazer isso direito. E foi isso. Essa foi a frase que o deteve. A rendição total na voz dela. Não era o apelo dramático de uma manipuladora, era a entrega silenciosa de uma alma empurrada longe demais. Viu, em um flash de memória indesejada, o rosto de sua filha Emily após falhar em uma prova de física para a qual havia estudado a semana inteira. O mesmo olhar de devastação silenciosa. A lembrança foi um intruso indesejado, mas conteve sua mão. Espere, Arthur disse, a palavra soando estranha e desajeitada em sua boca. Limpou a garganta. Qual é a natureza específica do problema? Era uma pergunta de CEO. Um pedido de dados. Um problema a ser definido e, se necessário, resolvido. Ele estava transferindo a interação para um terreno familiar. Léo, confundindo seu tom brusco com a objetividade de um conselheiro, não hesitou. A represa se rompeu, e a história de sua vida saiu em uma torrente de angústia e exaustão. Falou sobre os 2 empregos da mãe, sobre garantir que Maia sempre tivesse a lição feita e o lanche preparado. Falou sobre a lanchonete, o cheiro constante de gordura, a dor nos pés. Falou sobre o pai, sobre o orgulho que ele tinha de seus desenhos, sobre o caderno de esboços que lhe dera de aniversário pouco antes de adoecer. E então falou sobre a arte, sobre a bolsa do Northwood. Era minha única chance, chorou, a voz carregada de lágrimas contidas. Minha única chance de criar algo bonito, de construir uma vida diferente para minha família.
E meu laptop? Ele simplesmente morreu. Tudo se foi. O prazo é à meia-noite. Acabou. Eu decepcionei todo mundo. Eu decepcionei ele. Arthur ouviu. Não interrompeu. Levantou-se e foi até a imensa janela panorâmica que dava para a cidade iluminada. Lá embaixo, em uma daquelas milhões de luzes, estava essa garota. Uma completa desconhecida. Ele não deveria se importar. Mas suas palavras estavam pintando um quadro mais vívido que qualquer gráfico financeiro. Ele podia ver as mãos calejadas, o caderno gasto, a tela quebrada do computador. Você é uma artista? Perguntou, a voz mais suave agora, menos exigente. Eu tento ser, ela sussurrou. Algo se encaixou em sua mente. O Instituto de Arte de Northwood. A fundação filantrópica de sua empresa era uma das principais doadoras. Ele assinava os cheques há anos, um ato distante de responsabilidade corporativa. Nunca lia os relatórios. Nunca ia às galas. Era apenas mais uma linha no balanço. Qual é o seu nome? Perguntou. Léo, ela disse. Leonora, mas... Todos me chamam de Léo. Léo, repetiu, o nome soando sólido, real, perder um portfólio é um revés. Não é o fim de sua carreira. Estava recorrendo à lógica, a platitudes de gestão. Soava vazio, até para ele. Você não entende, disse ela, com um lampejo de frustração na voz. Não era só um portfólio. Era prova. Prova de que eu podia ser mais do que isso. Mais do que apenas cansada. Ele entendia. Não os detalhes, mas o sentimento. Seu império inteiro era prova. Prova de que podia sobreviver à dor, de que podia construir algo tão grande que lançasse sombra sobre o vazio em sua vida. Ele estava tão desesperado por prova quanto ela. Fale-me da sua arte, disse, surpreendendo a si mesmo. E assim ela falou. Pelos 20 minutos seguintes, Léo esqueceu que estava falando com um estranho em uma linha de crise. Descreveu seu trabalho, a maneira como usava luz e sombra para capturar emoção, sua fascinação pelo rosto humano, as histórias gravadas nas linhas ao redor dos olhos de alguém. Falou com uma paixão incandescente, um fogo que queimava através de seu desespero. Arthur ficou imóvel à janela, as luzes da cidade borradas abaixo dele. Não estava ouvindo sobre arte. Estava ouvindo a voz de um talento puro, não diluído. A voz do propósito. Era uma linguagem que há muito esquecera. Era a linguagem que sua filha falava quando dizia que queria ser astrofísica. Eu preciso ir, ela disse de repente, a voz novamente carregada de resignação. Obrigada por ouvir. Sinto muito por incomodar. Você não me incomodou, Arthur disse, e a sinceridade da frase o surpreendeu. Léo. Não desista. Não há mais nada para desistir, ela respondeu, a voz plana. A meia-noite é daqui a 1 hora. Então desligou. O silêncio que voltou a inundar o escritório era diferente agora. Já não era pacífico, era acusatório. Era vazio. Arthur permaneceu diante da janela por 5 minutos inteiros, com o fantasma da voz de uma adolescente quando naquele espaço vasto e estéril. Ele poderia simplesmente descartar aquilo. Poderia voltar a seus relatórios, à conferência com Tóquio. Poderia deixar que essa estranha, aleatória intersecção de vidas simplesmente desaparecesse. Seria a coisa lógica, eficiente a se fazer. Ele voltou para sua mesa. Chamou sua assistente. Catherine, disse, a voz baixa, mas carregada de comando. Sim, Sr. Vance. A voz dela soou nítida e imediata. Preciso que faça algo para mim. É da mais alta prioridade. Cancele minha ligação com Tóquio. Não me importa a desculpa que use. Houve uma pausa fracionária. Catherine trabalhava para ele havia 15 anos e nunca, jamais, ele havia cancelado uma reunião de diretoria. Claro, senhor, respondeu, sem trair nenhuma emoção. Preciso que encontre uma garota chamada Leonora. Atende por Léo. Tem 17 anos e mora nesta cidade. É uma artista que estava se inscrevendo para a bolsa do Instituto de Arte de Northwood. Encontra-a, preciso de um endereço. E traga-me tudo o que conseguir sobre a família, a escola, a situação dela. Quero isso em 10 minutos. Sim, Sr. Vance. E Catherine, acrescentou, olhando novamente para as luzes da cidade. Conecte-me com o reitor Albright, do Instituto de Northwood. Agora. Pela primeira vez em 2 décadas, Arthur Vance ia intervir. Não como CEO, mas como um homem que acabara de ser lembrado de que algumas coisas valem mais do que uma alta na bolsa.
Léo estava sentada em sua cama no escuro, o telefone mole em sua mão. A conversa tinha sido estranha. A voz do homem não era o que ela esperava. Era profunda, autoritária e não particularmente calorosa, mas ele tinha ouvido. Ele havia perguntado sobre sua arte. Por alguns breves momentos, conversando com ele, ela havia se sentido vista. Mas a sensação já se fora, substituída pela dura realidade do relógio que avançava na parede. Eram 22h15. O sonho estava morto. Ouviu uma batida suave na porta de seu quarto. Léo. Era sua mãe. Estava em casa mais cedo. Isso era incomum e geralmente significava más notícias, um turno cortado ou algum problema de saúde. Entre, mãe. Sua mãe, Maria, entrou, o rosto marcado pelo cansaço familiar que sempre fazia o coração de Léo doer. Mas naquela noite havia algo diferente em seus olhos. Confusão. Tem um homem aqui para ver você, disse Maria, quase sussurrando. Ele está em um carro lá embaixo. Um carro muito, muito bonito. Mandou o motorista subir. Disse que o nome dele é Arthur Vance. Léo nunca tinha ouvido esse nome. Não conheço ninguém chamado Arthur Vance. Um carro preto elegante, do tipo que Léo só tinha visto em filmes, estava estacionado na calçada. O brilho impecável contrastava com a rua marcada por grafites e sujeira. Um homem de terno sob medida estava de pé ao lado da porta traseira aberta. Era mais velho, de rosto severo e olhos cinzentos penetrantes que pareciam absorver tudo de uma vez. Era o homem do telefone. Impossível, mas ela soube na hora. Era a voz dele. Leonora. Disse, o tom firme e direto. Não ofereceu a mão. Sou Arthur Vance. Conversamos mais cedo. Creio que você tem um prazo a cumprir. Dentro do carro, o cheiro de couro caro e poder silencioso era avassalador. No banco à sua frente, estava um laptop novo, de última geração, e uma mesa digitalizadora profissional, ainda nas caixas. Eu não entendo, Léo balbuciou, a mente girando. Seu computador quebrou, Arthur afirmou, como se fosse o fato mais óbvio do mundo. Este é um substituto. Já está pré-carregado com o melhor software de design do mercado. O carro tem um hotspot móvel com conexão de 1 gigabit. Você tem aproximadamente 1h20 para enviar seu portfólio. Sugiro que comece. Ele não era gentil. Não sorria. Era eficiente. Era uma força da natureza em um terno sob medida. Léo olhou para ele, depois para as caixas, o coração martelando. Aquilo era insano. Um sonho. Quem? Quem é você? Conseguiu perguntar. Sou o homem que discou a vida errada, respondeu, o olhar distante. E que recebeu a ligação certa. Agora, comece. Seu pai não gostaria que você se atrasasse. A menção ao pai arrancou do torpor. Com as mãos trêmulas, abriu o laptop. A tela acendeu, clara e brilhante. Pela próxima hora, o banco traseiro do carro silencioso e luxuoso tornou-se seu estúdio. Movida pela adrenalina e por um inesperado lampejo de esperança, trabalhou com velocidade e foco inéditos. Recuperou os arquivos de imagem salvos em seu backup na nuvem, os dedos jogando pelo teclado, organizando, cortando e escrevendo as declarações artísticas que os acompanhavam. Arthur não falou. Apenas ficou ali, observando a cidade deslizar pelas janelas escuras, enquanto uma adolescente que nunca havia encontrado reconstruía seu futuro em um laptop que ele fornecera. Estava quebrando todas as próprias regras. Estava se envolvendo em uma situação humana, caótica. E, ainda assim, sentia uma sensação de propósito que não experimentava desde que ajudara a Emily a montar um modelo do sistema solar para a Feira de Ciências. Às 23h58, com 2 minutos de sobra, Léo clicou em enviar. A página de confirmação carregou, obrigada. Sua inscrição foi recebida. Léo encarou as palavras e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso real, genuíno, que iluminou seu rosto exausto. Olhou para o homem estoico sentado à sua frente. Obrigada, sussurrou, as palavras totalmente insuficientes. Mas não posso aceitar isso. O laptop, a mesa digitalizadora. Devem ter custado uma fortuna. São ferramentas, Arthur disse, displicente. Um verdadeiro artista não deve ser limitado por suas ferramentas. Considera um investimento. Em talento. Pausou. Conversei com o reitor Albright do Instituto. Ele vai revisar pessoalmente seu portfólio amanhã. Está ciente das dificuldades técnicas que você enfrentou? A boca de Léo se abriu. O reitor.
Ele havia ligado para o reitor do Instituto de Northwood. O carro parou novamente em frente ao prédio dela. O estranho, surreal intervalo havia terminado. Boa noite, Leonora, disse Arthur, a voz ainda formal e distante. Espere, disse ela, com a mão na maçaneta. Por quê? Porque está fazendo tudo isso. Arthur a olhou e, por um instante fugaz, a máscara do poderoso CEO escorregou. Em seus olhos cinzentos, ela viu um lampejo de uma tristeza profunda e antiga. Porque talento deve ter uma chance, disse baixinho. E porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me lembrou como sou a esperança. Uma semana depois, chegou um envelope oficial, de cor creme. Leo havia ganhado a bolsa. Integral. Mas aquilo não era o fim da história. Era apenas o começo. A cerimônia de premiação foi um evento pomposo, cheio de autoelogios, realizado em um grande salão com lustres reluzentes e um exército de garçons servindo comidinhas minúsculas. Leo se sentia completamente deslocada em seu único bom vestido, com a mãe e Mai ao lado, igualmente sobrecarregadas. Foi colocada em uma mesa com vários membros do conselho da fundação, que lhe ofereceram sorrisos polidos e condescendentes, enquanto conversavam sobre tendências de mercado e ganhos de capital que ela mal compreendia. Então, o mestre de cerimonias anunciou um convidado surpresa. Senhoras e senhores, um homem cuja visão moldou o mundo moderno, o presidente de nosso maior benfeitor corporativo, o Sr. Arthur Vance. Um silêncio atonito tomou conta do salão quando Arthur caminhou até o púlpito. De acordo com o programa, um vice-presidente júnior deveria fazer o discurso. Arthur Vance não comparecia a eventos como aquele. Ele não fazia discursos. Ajustou o microfone, o olhar severo percorrendo a plateia de patronos ricos e acadêmicos. Boa noite, começou, a voz comandando a atenção de todos. Por 20 anos, minha empresa assinou cheques para esta instituição. Foi uma transação. Um ato de filantropia corporativa e distante. Eu assinava os cheques e nunca pensava duas vezes. Eu estava errado. Fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Os membros do conselho se remexeram desconfortáveis em suas cadeiras. Sentamo-nos neste salão magnífico e nos parabenizamos por nossa generosidade, continuou, a voz ressoando com uma nova, crua intensidade. Celebramos a arte. Mas não entendemos de fato o que ela custa. Não o preço da mensalidade, mas o custo em espírito, em sacrifício. Estamos isolados das realidades das próprias pessoas que afirmamos apoiar. Então, contou uma história. Não usou o nome de Leo. Falou de uma jovem artista brilhante da cidade, cujo talento ardia tão intensamente que podia iluminar o mundo, mas que quase foi apagado por um computador quebrado e uma taxa de $100. Temos investido em uma instituição, disse, os olhos encontrando os de Leo na plateia. Mas falhamos com os artistas. Construímos uma bela casa, mas deixamos os moradores mais promissores do lado de fora, no frio. Isso acaba hoje. Anunciou a criação de um novo fundo, com efeito imediato. O Fundo Memorial Emily Vance. Era uma soma tão impressionante que arrancou um suspiro coletivo da audiência. Ele não forneceria apenas mensalidades. Custeava moradia, materiais, assistência médica e mentorias remuneradas. Removeria todas as barreiras possíveis entre um estudante talentoso e desfavorecido e sua educação. Nosso objetivo não é mais simplesmente conceder uma bolsa, declarou Arthur, a voz carregada de uma emoção que ninguém jamais ouvira dele. É garantir que nenhum artista de mérito seja silenciado pela pobreza novamente. Que nenhum pedido de ajuda fique sem resposta. Concluiu chamando ao palco a vencedora da bolsa daquele ano. Quando Leo caminhou até ele, o salão explodiu em aplausos de pé, uma onda de som que envolveu. Viu que os membros do conselho já não sorriam com condescendência, agora olhavam para ela com um respeito genuíno. Arthur apertou sua mão no palco. Parabéns, Leo, sussurrou, apenas para ela ouvir. As ferramentas são suas. Agora vá e construa algo belo. Leo não apenas aceitou sua nova vida, ela ajudou a remodelá-la. Durante uma de suas agora regulares reuniões com Arthur, reuniões que não aconteciam em seu escritório estéril, mas em cafeterias e museus, ela fez uma proposta. Não queria ser apenas estudante. Queria retribuir. Propôs usar uma parte do novo fundo para criar um centro comunitário de arte gratuito em seu antigo bairro, um espaço seguro onde crianças como Maya pudessem aprender e criar. Arthur não apenas concordou, tornou-se seu parceiro. Ele, o homem que geria um império global por meio de planilhas e dados, passou a sentar em reuniões comunitárias, ouvindo as preocupações de pais locais. Ele, que não segurava uma ferramenta havia 30 anos, ajudou a pintar paredes e montar cavaletes para o novo centro. O Centro de Arte Emily Vance foi inaugurado 6 meses depois. Era um lugar vibrante,
caótico e alegre, cheio do cheiro de tinta e argila e do som de risadas infantis. Léo, ainda estudante em tempo integral, era seu coração e alma, sua diretora fundadora. Ela dava aulas, orientava crianças mais novas e cobria as paredes com suas obras brilhantes e livres. Arthur tornou-se visitante frequente. Chegava em seu carro de luxo, ainda vestido em seu terno impecável, e sentava silenciosamente no fundo de uma sala de aula, observando Léo ensinar. Via como as crianças olhavam para ela, com admiração e carinho. Via a mesma paixão em seus olhos que ouvirem sua voz naquela primeira ligação. Ele não estava apenas financiando um projeto, estava testemunhando uma ressurreição. De esperança. De comunidade. Do próprio coração adormecido. Os anos passaram. O fundo floresceu, criando uma nova geração de artistas de todos os cantos da cidade. O Centro de Arte tornou-se uma instituição amada do bairro. Léo se formou em Northwood com as maiores honras e dedicou-se em tempo integral aos programas comunitários da Fundação, expandindo-os por todo o país. Tornou-se uma artista celebrada, mas sua maior obra-prima era o legado de oportunidades que estava construindo. Numa tarde de outono, 5 anos após aquela ligação fatídica, Arthur e Léo estavam juntos na galeria principal do centro. As paredes estavam cobertas com fotografias dos formandos do programa, rostos jovens e sorridentes, cheios de promessa. Passei 30 anos construindo um império de vidro e aço, disse Arthur, a voz calma e reflexiva. Ele já não parecia tão severo. As linhas duras de seu rosto haviam suavizado. Achei que esse seria meu legado. O monumento do meu sucesso. Mas era tudo vazio. Ele gesticulou para a parede de rostos sorridentes. Isto, disse, a voz embargando. Isto é um legado de verdade. Isto é o legado da Emily. Léo sorriu, um sorriso caloroso e leve, que há muito havia substituído o desespero que ele ouvira naquela noite. Ela o salvara tanto quanto ele a salvara. Ele havia sido um rei em uma torre de silêncio, e ela, uma garota chorando no escuro. Um simples engano, um número de escada errado, tornou-se o fio que conectou seus dois mundos tão diferentes. Serviu como um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor não é medido em preços de ações ou metros quadrados, mas nas conexões que construímos. Às vezes, as ligações mais importantes que fazemos são aquelas que nunca pretendíamos realizar, e as maiores fortunas não estão no que possuímos, mas no que damos. A ligação certa pode mudar tudo.